Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre neomodernidade. A essência dessa provocação vai ser sobre neossecularização, todo tipo de imposição de relações, e essa provocação vai ser um pouco mais viajada que as comuns que normalmente eu faço no canal. Peço paciência para você, mas que acompanhe até o final. Você vai entender todo o panorama que vai te trazer uma certa luz para toda essa loucura, pois é uma análise de tudo que vem acontecendo aí. Agora tem a criminalização da esquerda pelo vice-presidente americano e todo tipo de loucura que pode se originar disso. E como isso vai estourar em criminalização real e provavelmente o banimento coletivo de quem defende a esquerda nas redes sociais, vi aí uma tendência, uma potência de treta muito grande, e quero trazer uma vista antecipada sobre o caso antes que dê muita merda. Nessa provocação eu vou trazer o paralelo entre os ataques seculares da esquerda nessa última década, toda essa onda de violência estrutural e wokeismo, e o despertar da reação da maioria, que é essa tentativa de banimento aí do comunismo. Antes disso, aquele velho trato de sempre: você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você me deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer esse neossecularismo pela perspectiva de secularismo, entender mais ou menos o termo base. Entenda secularismo enquanto conjunto de ideias sobre relações sociais, tanto as entre indivíduos e indivíduos, quanto relações econômicas e estruturais. Normalmente, ideias secularistas, elas apresentam um grande risco de troca, tanto afetiva quanto na captação e acúmulo de recursos. Toda essa briga está se dando pelo abuso do poder absoluto, que é o uso do poder do Estado. Ideólogos forçaram todo tipo de ideias e regras sobre código de conduta entre os indivíduos, que relações de risco e percas acabaram aí sendo normalizadas como algo tranquilo, algo comum a se fazer. O secularismo são práticas que normalmente a elite tem e que tenta projetar na base da sociedade, visando aí a libertação da moralidade, sem calcular o potencial de contenção de risco. Então, assim, se tu conseguir captar que toda essa loucura é apenas em um bando de maluco da elite tentando libertar a sociedade, as deixando fazer o que elas bem entenderem, sem calcular os riscos que isso pode gerar, você praticamente aí mata toda a provocação, inclusive essa ideia de neo-relações. Estamos meio que numa ressaca do conceito de relação. O princípio de qualquer tipo de relação na sociedade pós-moderna se firmou a partir da ideia da vantagem social que determinado grupo, seja econômico ou racial, tenha ou venha a ter sobre outros grupos. O conceito de relações passou a ser analisado e criticado de maneira ideológica, e o secularismo, ele entra justamente nessa brecha ideológica de violência por determinado grupo ter alguma vantagem. Então, assim, essa briga é uma briga sobre como a sociedade deve executar as suas trocas. O mundo vem perdendo dia após dia as suas bases de referência de como agir de maneira prática. Tudo vem sendo transformado em algo subjetivo e não passível de entendimento. Praticamente aí um mundo não intuitivo, contra a intuição. Então, assim, essa onda secularista força relações dúbias, alegando ressarcimento ou recompensa pelos indivíduos que ou perdem ou não conseguem espaços na sociedade e acabam se tornando aí marginalizados, vamos colocar desse jeito. Então, assim, toda essa ideia, ela em si, ela é uma crítica ao mercado afetivo. Entenda mercado afetivo como um consenso social sobre os limites éticos e morais e sobre os acúmulos estéticos e civilizacionais que determinado indivíduo tem que ter para interagir com outra pessoa. Então, assim, basicamente pessoas se tornam sociáveis a partir de determinada quantidade de acúmulo, não só social, como intelectual e corporal. O mercado afetivo é um fenômeno social que vem nos últimos anos sofrendo diversos ataques, pois toda troca se baseia nas capacidades e acúmulos dos indivíduos, o que gerou
vários tipos de crítica porque os marginalizados não conseguiam chegar nesse sarrafo. E o ponto de cisão nessa história começa a partir do momento em que pessoas que não entregam um nível de segurança social e civilizacional passaram a ser forçadas, quebrando essa dinâmica, quebrando a segurança da sociedade. A proibição de grupos comunistas talvez seja o ápice da negação orgânica a todo tipo de intervenção ideológica muito louca. Veja, não estou aqui defendendo esquerdistas para você que não conseguiu entender essa última parte. Mas toda essa forçação de barra gerou, na maioria, uma negação desses indivíduos. Se antes pudesse até ter uma certa caridade, agora a única coisa que tem é uma repulsa a esses indivíduos que não conseguem entregar o sarrafo social. Então, assim, a ideia de requisito afetivo é a essência dessa crítica a uma sociedade elitista que marginaliza os seus indivíduos. O rapaz que cometeu aí o atentado, que atirou no influencer, era um maluco zoado de beleza, de classe média baixa e que tinha uma relação com outro jovem também meio zoado das ideias e que se fantasiava de furry. Eles se satisfaziam vestido de bichinhos. Então, assim, se tu não sabe o que é furry, são pessoas que queriam ser bichinho, ser gatinho, ser lobinho, muito nesse mundo da fantasia, e eles acabam fantasiando ações e situações libidinosas, sejam com outra pessoa vestida de pet ou com pet e outros bichos. Assim, é uma parada meio maluca de gente que não é civilizada, pelo menos ao meu ver. Então, assim, era um indivíduo irrelevante e que não encontrou espaço social para se civilizar e entender as regras de trocas afetivas na sociedade, considerando aí o influencer um grande fascista por não aceitá-lo. Então a culpa passa a ser do outro que não te aceita e não, a culpa não é minha por não conseguir acumular. Então, assim, estamos vendo a manifestação mais drástica do avanço secularista na sociedade. As consequências de toda a implementação, toda essa loucura semeada está dando frutos agora. A grande gripe incubou aí toda essa loucura e agora que a conversa é presencial e todo mundo é obrigado a conviver com o maluco, a história mudou e até mesmo a esquerda já não consegue mais se defender dos ataques gerados por conta dos seus malucos. Então, assim, o secularismo, ele é uma relação pesada, é uma relação que gera muito desgaste em troca de uma percepção afetiva muito louca. Então, assim, os indivíduos se obrigam a sofrer riscos e danos na busca de manter relações idealizadas. Eles sentem prazer na ideia e não na relação em si. Filtros sociais e conceitos pré-estabelecidos se tornaram algo a se acabar na realidade do ambiente. Freios e contramedidas que tornavam o ambiente mais neutro e seguro para se relacionar com outros indivíduos foram rotulados de facho, entre outras coisas, coisa elitista e tudo mais, e relativizados. O pessoal está atacando a real importância desses freios. E o que vemos é um monte de maluco que estavam sendo forçados na sociedade, ainda mais raivosos com os filtros que a sociedade está os impondo agora por os reconhecer como malucos. E o pior de tudo é que esses malucos estão sem freios e sem muita noção da realidade, já que ferramentas básicas de convivência foram relativizadas, quebrando qualquer tipo de vínculo entre os indivíduos ideologizados e a sociedade local. Então, assim, óbvio que esses malucos, sem socializar, vão ser sempre marginais, fora do fluxo social, ou seja, serão eternos párias, o que vai alimentar ainda mais toda aí a sua revolta e todo o seu ódio contra quem está dentro do fluxo social. E é impossível você olhar para um cenário futuro sem projetar a ideia de marginalização mental. É muito difícil não pensar que essa geração woke vai se tornar algo que talvez seja até estudado mais a fundo, que é o potencial de dano psíquico e neural que a ideologia progressista tem e gera nas pessoas. Ferramentas de análises normais foram tiradas do subconsciente dessa galera. A realidade na cabeça deles é outra vibe. E quando se analisa hierarquia social
e a busca dos indivíduos por competição social, assim, é uma tragédia anunciada, porque os indivíduos usam esses freios contra medidas, ética, moral, virtudes, para poderem competir na sociedade. Quando você tira isso, sobra só uma massa cinzenta. E com o Trump cercando universidades e escolas para não deixarem ideais progressistas continuarem, o que veremos será as últimas 2 gerações. Normalmente eu trago gerações a cada 10 anos, que são as gerações 2000 e 2010, sendo praticamente aí, sei lá, 60%, 70% descartadas e condenadas a vagarem loucamente pela sociedade como transeuntes cinzentos, sem nenhuma influência, sem nada. Tudo por conta dessa adaptação forçada a ideais ideológicos por parte do Estado. As massas, tanto brasileira quanto americana, têm memória de peixe, pois elas não conseguem traçar um paralelo simples, que é o fato de toda essa merda de progressismo ter estourado justamente pelo uso do poder do Estado e de coerção dos indivíduos, os forçando a viver conceitos de riscos que vão trazer dano e perca sem o devido ressarcimento de quem os está implicando a realizar, a executar esses conceitos na realidade. Esse caô de criminalizar a esquerda, para mim, é um novo chicote estatal quebrando o que ele acha imoral e não democrático. Vamos ver a direita se transformar na esquerda e, ao invés de resolver problemas simples como redução do Estado, equilíbrio demográfico e competitividade do Estado no mercado, vamos partir para cima de indivíduos, saindo da racionalidade de quebrar e implementar boas ideias para simplesmente atacar outros indivíduos. Aqui no Brasil parece muito bom essa ideia parece sensacional, pois não temos um terceiro bloco com muita malícia. É um bando de doente que vive de propina e outras coisas. Já nos Estados Unidos tem um monte de tecnocratas que estão bancando essa ideia, e aí sim fica bem estranho. Então, assim, indo para um segundo bloco, eu vou trazer uma ideia que visa reduzir um pouco dessa loucura e proteção desses possíveis tecnocratas. Então, é sobre proteção mental. A essência é causalidade orgânica. O mais certo a se fazer é parar de tentar forçar alguns tipos de arquétipos que não conseguem alcançar o sarrafo afetivo, a comprovação de civilidade necessária, e voltar à normalidade das provas sociais, que as pessoas são realmente normais. A pessoa ela tem que provar que é normal. Então, assim, qualquer tipo de troca que não seja consentida é violência, mesmo que seja imposta pelo Estado. Os indivíduos não podem ser obrigados a aceitar os riscos de um novo tipo de conceito. Não se imputa perca em uma sociedade de competição por espaços e recursos. Isso é loucura. Estude, aí fica o conselho, estude e proteja sua mente de ideólogos e políticos malucos que vão cobrar um imposto social de você, vão te forçar a pagar relações que você não precisa. Foca na ideia de zona neutra, o chamado princípio ocidental, que depois passou a ser chamado de ordem liberal, prega que não se pode tirar nada de um indivíduo que não seja por prévia negociação, independente de todas as vantagens da hierarquia que o indivíduo possa ter. Então, independente da sua posição hierárquica, você não pode tirar coisas de uma outra pessoa sem negociar. Todos são iguais dentro de uma ideia de zona de negociação. O que estamos vendo são os frutos da abstração do termo relação, enquanto a crítica de que a dinâmica competitiva da sociedade é opressora por não equalizar os competidores. Os filhos de quem acumulou competem contra quem não acumulou, e o burro compete com quem já tem experiência. A loucura de achar as competições por espaços e recursos opressivas forçaram a brecha dessa loucura toda. Então, assim, voltar para o conceito base é o foco, ou então você vai ficar maluco. Volto a repetir, trabalhe a sua ancoragem técnica, tenha conceitos básicos na sua mente. Todo adulto que busca por colocação e sobrevivência na sociedade tem como ferramenta básica um princípio de enciclopédia social ocidental. Os novos termos e conceitos trazidos com a intenção de tentar reduzir os atritos entre as camadas sociais da hierarquia social só trouxeram
trouxeram mais desgraça. O positivismo que bancou essa loucura não desbancará ou estancará a sua desgraça, a sua perca. Então, assim, estamos no ápice de toda a loucura política, seja nacional e geopolítica. Vou aconselhar novamente, cuidado com esses delegados, esses grandes influencers de bolha que defendem grandes coisas, que está te explicando o lado bom do chicote, o lado bom de tu bater no outro. Esse chicote não é para o inimigo, e sim para você que vai se revoltar com o descaso com a coisa pública que esses memes políticos têm, e eles vão te chicotear. Não se abra a novos conceitos, pelo menos nesses próximos 2 anos. Mantenha os seus conceitos básicos bem reforçados na sua mente, pois o que se esconde por detrás das sombras é o perigo tecnocrata. O vice americano representa o bloco tecnocrata, ou seja, é crédito social, é limitação de consumo, é crédito de carbono, é restrição do livre-arbítrio. Esse pessoal não enxerga pessoas como pessoas, e sim como bichos que se alimentam dos seus produtos. Entregar poder de controlar o que é moral ou não para tecnocrata é o mesmo que pedir para se eliminar. Esses malucos vão implementar qualquer coisa, e se os indivíduos forem contra, eles serão taxados de radicais que querem a morte dos seus adversários. O último, essa ideia louca, ao meu ver, é o último chicote pré-totalitarismo. É uma loucura. Então, assim, eles estão aproveitando essa brecha desse ideal democrático que eu já venho alertando aqui no canal há um certo tempo. Volto a repetir, não abrace essa ideia de 50+1, teu rabo é meu. Os governantes não têm o direito de forçar os seus ideais na massa só porque ganharam a eleição. Fica a pergunta, qual a última vez que você se perguntou o porquê está obedecendo a ideia de algum político? Que ideia é essa? Por que eu estou obedecendo? A função dos políticos é 100% administrar e tornar o Estado cada vez mais sustentável e com custo menor, retirando o peso da manutenção dessa desgraça estatal de cima dos indivíduos. Já analisou quem foi o último agente eleito nos últimos anos que fez algum projeto de redução lógico, sem ser apenas uma defesa de gogó? Então, assim, analise todo o cenário. Toda notícia e tragédia na sociedade é um meio de implementar novas ideias, novos ideais. Tu sabe pelo menos o que o seu candidato favorito pensa? Porque em qualquer brecha a tendência é que os agentes públicos passem as suas ideias, que eles aprovem as suas ideias e ideais de lobistas. Tem um monte de gente querendo aprovar coisa maluca no entorno de político. Não cai nesse somebody love. Essa caçada comunista é algo natural ou tem algum interesse um pouco mais pesado por detrás disso? Quais são os grupos econômicos por detrás disso? Então, apenas reflita. Então, assim, moral da história, políticos sempre agirão como políticos e usarão da maneira mais mórbida a morte ou tragédia de alguém para benefícios próprios. Já tem grupos no Brasil querendo surfar essa onda de proibição e o resultado nós já sabemos. A esquerda cagando em todo mundo usando a Constituição e democracia, muito baseado nesses estímulos sociais burros que ideólogos soltam no ambiente. Quando um ideólogo consegue aplicar alguma ideia usando o poder absoluto do Estado, o estrago é certo, pois você força outros indivíduos a pagar pelos custos e danos causados por malucos. Então, volto a repetir, tenha uma ancoragem racional, mantenha a cabeça de gelo, pois o momento é de ataque à mente da massa. Vão derreter e manter só a bagaceira no crânio dos zumbis. Nunca deixe um agente público falar que você é obrigado a abraçar os riscos dos seus ideais. No fim, é só você que se ferra, beleza? Toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional. Não flua racionalmente com a massa. Todos os problemas do Brasil vêm do alto custo de acesso. Custo esse causado por política pública que, ao invés de tornar o Estado mais competitivo no mercado e reduzir o custo das coisas, prefere ficar de caô eliminando seus rivais. Não apoie o fim de outro indivíduo, pois o próximo é você, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, se inscreva no canal e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.